glória, maravilha. Coisa boa, amém? Jane já está querendo pegar o microfone, aleluia, Jesus é bom. Quem está de junto do esposo aí? Diga assim, eu estou de junto do esposo ou está de junto da esposa? Levanta a mão assim. Aleluia, já dei um beijinho na esposa agora? Hoje não. A hora é essa, vou dar uma aqui agora, eu quero ver os irmãos. Você dá um beijinho? Pode, né, pastor Paulo? Pode? Pode, pastor liberou. Pastor deu de longe, né, pastor? E aí? Pastora, não, de longe mesmo? Pastor me deu autoridade aqui, vou tá com o microfone. Eita, maravilha! Ó. Glória a Deus, o varão mandou pela live, coisa boa. Amém. Temos que valorizar quem está do nosso lado, porque quem nos conhece mais é quem está do nosso lado. E nas horas mais difíceis, quem vai te ajudar, quem está do teu lado. Amém? Então, Deus coloca pessoas abençoadas para te ajudar e estar do seu lado. Amém? Deus abençoe. Jesus é bom. Graça e paz, amados. Eu quero, antes de compartilhar com os irmãos um testemunho, agradecer ao pastor Paulo pela confiança, irmã Cláudia. É uma honra para mim estar aqui. Já estive poucas vezes, né, nessa casa, mas louvo ao Senhor pelo motivo pelo qual eu estou aqui hoje, né, que é para compartilhar daquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas. E eu gostaria de compartilhar com os irmãos um salmo que o Senhor tem falado muito ao meu coração, que é o Salmos 40. Salmos 40, do 1 ao 3. Todos encontraram? É um salmo bem conhecido, que diz assim: Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos, e pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos o verão e temerão e confiarão no Senhor. O 4 ainda diz assim: Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança. Irmãos, eu tive o privilégio de nascer em um lar cristão, né? Desde o ventre da minha mãe, eu já dava glória a Deus, né? Sou a caçula de uma família de 3 irmãos, e eu tive esse privilégio de nascer em um lar cristão. E em um lar cristão que presenciava e ouvia testemunhos de milagres. Eu vi milagres da minha tia que foi curada, do meu pai que foi curado, do meu irmão quando nasceu, que ele foi curado. Então, para mim era muito comum ouvir falar que Deus pode todas as coisas. E eu nasci com essa fé, acreditando que Deus, Ele pode todas as coisas, Ele pode até ressuscitar os mortos. Então, para mim era muito normal quando eu ouvia alguém falar: Deus ressuscitou, Deus levantou um paralítico, Deus curou tal. Eu acreditava e eu tinha essa fé porque eu vivia num ambiente acostumado a ouvir essas coisas. E eu cresci, adolescência, juventude, tive o privilégio também de nunca me distanciar da palavra, né, do Senhor, nem dos caminhos do Senhor, nunca me desviei nem para a direita, nem para a esquerda, e tive minhas experiências com Deus. Eu ainda jovenzinha, eu vi que tem alguns jovens aqui, eu vou compartilhar um pouquinho. Eu lembro que eu escrevi uma carta para o Senhor, e eu dizia ao Senhor que eu queria ter alguém, um esposo que tivesse um ministério. Eu brinco, pastor, que eu não sabia o que eu estava orando. Né, Cláudia? Eu não sabia o que eu estava pedindo, porque quem é esposa de quem tem ministério sabe a dificuldade, as afrontas, os levantes, né? Como é difícil se manter um ministério, como é difícil se manter no altar, falando para as pessoas, né, do que Deus faz. Porque o inimigo, ele não tem interesse que a gente conte, né, para as pessoas o que ele pode fazer. Então, mas eu pedi ao Senhor, inocente, não sabia o que estava pedindo, passo essa brincadeira. Eu pedi ao Senhor e Ele atendeu, né? Ele me deu um esposo que é um levita do Senhor, já desde jovem, ele ministrava numa igreja batista do lado da minha casa. E aí ele colocou os olhos em mim e me escolheu como esposa. E nós nos casamos há quase 19 anos já, né? Em outubro fazemos 9 anos de casado. Nós temos essa cara de novinho assim, mas já está meio coroa. E eu tive o primeiro filho, nós trabalhamos juntos, um casamento abençoado, graças a Deus. Não somos perfeitos, né? Não somos perfeitos, mas estamos em aperfeiçoamento todos os dias. E nós decidimos todos os dias que nós queremos ser casados e felizes no Senhor. Então nós buscamos estar sempre obedecendo a palavra do Senhor. E no ano de 2019, eu tive, em 2013, meu primeiro filho, um parto normal,
uma gravidez normal. E no segundo filho, dentro da normalidade, né? Nós desejamos ter o segundo filho, tivemos o segundo filho. Aí eu tive uma das experiências com Deus. Porque por mais que você nasça num lar cristão, que você ouça falar, existe um momento na nossa história que Deus quer ter o a sós com você. É a sua experiência com Deus. E aí eu tive a minha experiência com Deus. E a gente comenta, né, e fala que não é mais o que eu ouvia falar, não é mais os testemunhos que eu ouvia, mas agora eu tinha um testemunho para dar. Eu tinha agora um Deus que eu sabia de quem eu estava falando, porque eu tinha uma experiência pessoal com Deus. E nesse parto do meu segundo filho, amados, tive uma complicação. Ele passou da hora de nascer, né? E aí nasceria o meu primeiro testemunho. Na verdade, nós como cristãos, nós nascemos no Evangelho, nós temos experiência com Deus, quando nós não somos cristãos, mas nós estamos Jesus, nós nascemos de novo e nós vivemos de testemunho, né? De todos os dias, quando nós acordamos, nós somos um milagre, né? Por estarmos vivos, por ter um alimento, por ter uma família, é um milagre diário. Mas existem outros milagres que o Senhor faz, né? E esse milagre específico foi no nascimento do meu filho. Ele nasceu, ele passou da hora, e ele nasceu com asfixia perinatal. Ele podia ter graves sequelas. No dia desse parto, eu lembro que demorou muito, a mãe que já teve filho aqui sabe, que aquele chorinho tão esperado, ele não aconteceu. E meu esposo entrou na sala de parto, eu fiquei sozinha com a médica, o bebê não veio, ele entrou com uma cara muito assustada. Eu lembro que eu perguntei a ele, aconteceu alguma coisa? Aí ele fez, ainda não, né? Deu uma resposta de desespero, mas pela carinha dele eu percebi que tinha algo errado ali. E naquele momento, eu fiz aquela coisa que todo cristão faz, quando não tem um pastor para recorrer, quando não tem a sua mãe para você desabafar, quando não tem um telefone para você pedir reforço. E aí o que o pastor Paulo falou, a sua intimidade com Deus é que vai contar nessa hora. E nesse momento, a única coisa que eu fiz, amados, foi colocar o braço aqui no meu olho. Eu lembro dessa atitude minha e comecei a ter um a sós com Deus. E naquele momento, eu lembro que existia uma guerra espiritual na minha mente, porque recentemente eu tinha ouvido testemunho de Extra que tinha perdido um filho de 18 anos, né, com a meningite. Eu tinha uma prima que tinha perdido um filho no parto. Eu tinha uma amiga que, eu gestante, ela perdeu um filho no parto. E na hora da nossa dificuldade, o inimigo, ele coloca na nossa mente o pior, né? Ele colocou na minha mente o luto. Eu começava a enxergar, eu entrando no quarto da minha casa, um berço vazio, eu sofrendo dores, e eu via o luto. E eu sentia um vulto da morte dentro daquela sala, sendo cirúrgica naquele momento. Na mesma hora que eu via essa situação terrível, eu comecei a clamar ao Senhor para que Ele mudasse o cenário. E eu dizia, Senhor, mas eu sei que Tu és um Deus, eu sou uma filha tão pequenininha, mas Tu és um Deus tão grandão, eu sei que Tu podes fazer, Senhor. E o nome do meu filho, nós escolhemos José. O nome do meu filho mais novo é José. E o significado de José é Deus acrescenta. Eu dizia, Senhor, acrescenta ele no meu lar, Senhor. Acrescenta o meu filho no meu lar. E foi uma luta terrível aquela madrugada. Eu digo que foi uma das madrugadas mais terríveis da minha vida. E eu entrei para a sala, a Maca foi andando para aquele corredor, fui para a sala, e a gente espera o bebê chegar, nada do bebê chegar, ninguém falava nada, e minha irmã conta que os médicos corriam, tentavam animar o bebê, Fran viu desentubando, entubando, ele nasceu bem roxinho, e nada de notícia. Quando foi 6 horas da manhã, a médica chega suada, ela fala, ufa mãe, conseguimos, ele está respirando, nós não precisamos entubar ele, está no CPAP só, quem da área de saúde sabe, né, tampa os olhinhos e fica só com aquele CPAPzinho. Irmãos, esse é um testemunho à parte, eu sou toda na introdução, mas foram 21 dias de UTI. E esse milagre de José, eu costumo dizer, quando eu conto ele assim, que ele foi a conta-gotas, né? E nas histórias da Bíblia, cada pessoa, Deus fez de uma maneira diferente. Para uns ele falou, o que queres que eu te faça? Quero ser curado, seja. Para outros ele fez o lodo, paciência, colocou nos olhos. A outro ele mandou descer 7 vezes no Rio Jordão. Então a cada um Deus tem um tempo, né? Para uns ele vai ser, haja luz, ele criou o mundo assim, haja, faço. E para outros ele vai, e José foi assim, cada dia ele fazia uma coisinha. Um dia ele abria o olho, outro dia mexia. E eu lembro que ele tinha um lado esquerdo comprometido. E ele não abria os olhos, não chorava, durante 7 dias. E um dia eu cheguei no centro cirúrgico para visitar ele, internado lá no Jorge Valença, Salvador. E ele tinha, segurando aqui a mãozinha dele, tem uma foto, né, a mão assim um pouquinho mirrada, segurava o tubinho que era sonda. E quando eu cheguei, ele estava sem sonda. Eu digo, que coisa boa. Um dia antes, eu tive mais uma madrugada com Deus, né? Porque eu não tinha, os médicos não me diziam nada, tinha que esperar se essa criança ia reagir, como é que ia ser, eu não sabia se iria ser uma criança com deficiência.
E eu digo, irmãos, que na minha mente dizia assim: eu, Senhor, meu filho está com vida. Se ele for perfeito, glória a Deus. Se ele não for perfeito, glória a Deus. Eu agradeci ao Senhor, porque a gente não sabe o propósito de Deus tem nas nossas vidas, né? Como Ele quer trabalhar em nossas vidas. E às vezes o Senhor quer trabalhar de maneira que nós não entendemos, mas Ele sabe todas as coisas. E eu esperava no Senhor. E nessa madrugada que eu orava muito, chorei muito, desabafei, me lamentei diante de Deus, rasguei as minhas vestes diante de Deus. O Senhor falou comigo. E Ele falou assim: prepara um versículo de gratidão, porque você vai agradecer. E o Senhor renovou minhas forças naquela madrugada. E quando eu cheguei no centro cirúrgico, para o Senhor confirmar que Ele tinha falado comigo, Ele estava sem o CPAP, né? Sem a sonda. Aí eu fiz: é enfermeira, ele está sem a sonda, que bênção, teve alta. Ela fez: não, mãe, ele não teve alta, eu não tirei a sonda dele, foi ele que retirou a sonda dele. Então aquela mãozinha à esquerda, que tinha um lado comprometido, que ele segurava a sonda com força, ele arrancou a CPAP. E eu comecei a amamentar ele, porque eu dizia assim: ele mesmo se deu alta. Ele mesmo tomou posse da cura dele. E eu lembro que nunca mais ele voltou a colocar aquela sonda. Então, a experiência que eu tenho com o Senhor é que Ele nos dá sinais. Nós temos que estar atentos para os sinais que Ele nos dá para que o milagre seja completo em nossas vidas. E meu filho teve alta, perfeito para a glória de Deus, com a prescrição de que ele precisaria fazer fisioterapia durante 1 ano. Mas, glória a Deus, todos os exames que fez não dava nada. Dizer, uma criança perfeita, sapeca, servo do Senhor. E eu creio que Ele mesmo vai testemunhar um dia. E nessa fé que nós estávamos, amados, nessa fé que nós estávamos, eu brinco ainda com meu esposo, estávamos na fé, naquela que remove montanhas. Nosso filho era um milagre. Nós testemunhando no final do ano 2019 na igreja, a igreja cheia. Eu não tenho o costume de falar na frente da igreja, não tinha esse costume de falar na frente da igreja. Nasci num lar cristão, eu sempre trabalhei na obra, mas eu nunca ministrei. Eu sempre gostava de trabalhar nos bastidores, e meu esposo ministrando louvor. Mas nesse processo de José, o Senhor me mostrou que eu estaria um dia contando um testemunho. E quem sou eu para dizer ao Senhor que eu não ia falar daquilo que Ele tem feito nas nossas vidas, daquilo que Ele fez e daquilo que Ele ainda vai fazer. Então, hoje eu não tenho mais medo, não tenho vergonha. Eu venho, ainda que com temor diante de Deus, mas eu conto porque o Senhor tem feito grandes coisas na minha vida. E o mesmo Deus que fez na minha vida e na minha casa, Ele está aqui e pode. E eu tenho certeza que cada um, se for dar uma oportunidade, tem um testemunho para contar. E nessa fé que nós estávamos, contando testemunho, muito felizes, resolvemos empreender. No ano de 2020, saímos de uma empresa que eu trabalhava há muitos anos, qual o pastor era meu cliente, e nós resolvemos empreender nessa empresa e sair do emprego, de uma instabilidade financeira que eu tinha, né, com décimo, com férias, um bom salário, para entrar na sociedade de uma nova empresa. Empresa essa que Deus tinha mostrado até meu esposo, quem seria a pessoa que ia ser o nosso sócio, o nome da empresa. Então eu estava muito feliz no melhor momento, aquele momento bom, né? De Deus estar fazendo, Deus estar cumprindo as promessas em nossas vidas, glória a Deus. Cheguei ao ponto máximo daquilo que o Senhor tinha na minha vida. Nesse momento, irmãos, lá em março, depois do carnaval, quando começou os rumores da pandemia, eu comecei a observar uma tristeza imensa na vida do meu marido. Quem conhece Franri aqui, a maioria sabe, ele é alegre, sorridente, brincalhão, aquele que coloca apelido em todo mundo. Tem Roquinha aqui que é testemunha do meu testemunho, né? Roquinha trabalhou na nossa casa, ela presenciou aquilo que a gente passou. Quero agradecer a Deus pela sua vida, Roquinha, né? Você foi uma parceira, uma mulher de Deus. No momento que nós mais precisamos, estava lá com a gente, dentro da nossa casa, né? Orando, um reforço espiritual. E comecei a perceber ele muito triste, muito abalado, mas eu jamais imaginei na minha vida que um esposo tão alegre, um levita do Senhor, um servo de Deus, ia estar com depressão. E até que um amigo cristão chegou para mim e falou assim: Jane, eu dei carona na Franri, eu estou preocupado com a fala dele, porque ele está com depressão. Aí eu olhei assim: leve ele no psiquiatra. Eu digo: Jesus. Aí vem aquele preconceito, aquele medo, né? Meu Deus, eu estava tão eufórica para abrir um novo comércio, trabalhando muito, mas eu levei. E ele estava ansioso, preocupado, em excesso com o futuro. Levei ele no médico, e na correria que eu estava, ele falou assim, a médica falou assim: olha, Franri, você está com TAG, que é transtorno de ansiedade generalizado, que é o excesso de futuro, excesso de preocupação com o futuro. Então, o que ainda ia acontecer, estava se preocupando. E aí começou rumores, fecha comércio, né? Igreja fecha, agora os cultos sendo online, não tinha presença, não tinha calor, não tinha abraço, porque as pessoas estavam com medo do que estava acontecendo. E o Senhor me faz lembrar, né, que nós temos 4 estações: inverno, verão, outono e primavera.
E assim como no mundo o Senhor criou a perfeição das 4 estações, na nossa história também nós passamos pelo verão, nós casamos, lua de mel, estamos realizando um sonho, glória a Deus, tudo tá, né? Tá tudo maravilhoso, o sol está brilhando. Na primavera também as flores, mas às vezes em outono, sequidão, né? Falta de recurso, falta de amigos, chega o inverno, você se recolhe, você está só. E nessa fase de nossas vidas nós estávamos no inverno, nós estávamos só. Mas eu quero te dizer que em cada estação da nossa vida Deus está conosco. A palavra do Senhor fala ainda que o pai ou a mãe abandone o seu filho. Eu jamais abandonarei um filho meu. E em alguns momentos dessa caminhada, irmãos, me senti sozinha. Não podia receber visita, preocupada com o que poderia acontecer, mas o Senhor cuidou de nós nos mínimos detalhes. E entraremos num processo muito doloroso e longo, porque Franri começou a ter algumas reações, que era tremores, os olhos abertos, essa alegria, o brilho dos olhos sumiu, o sorriso sumiu, perdeu quase 20 quilos, ele ficou magrinho. Aí eu costumo dizer que magrinha já basta eu gosto dele mais gordinho, né? Porque Deus faz assim, a gente começa a rir daquilo que doeu, né? Nossa, a gente começa a rir daquilo que doeu. E é só Jesus que faz isso, né? Ele transforma a nossa dor em gozo. Então, hoje a gente brinca, dá risada, sorri, porque o Senhor fez. Mas foram quase 2 anos e meio de procurar encontrar um diagnóstico. Fran ia para o psiquiatra, passava remédio, e ele começava cada vez mais com reações terríveis. Pastor Paulo foi uma das pessoas, dos pastores, que esteve na nossa casa, que ministrou. Ele não conseguia nem falar com o Franri, de lentidão que ele estava. E ele tinha tremores, o corpo dele se mexia involuntariamente e ninguém conseguia descobrir. Mudava de remédio, vamos passar o remédio aqui com 30 dias, começa a ter um efeito, aí vamos reduzindo, porque a medicação é para isso, né? Estabiliza o paciente, os neurônios quando está agitado, e aí vai reduzindo, a pessoa está bem, pronto, vamos retirar o remédio. Mas ele acontecia o contrário. Quando chegava num ponto que era para ele estar bem, ele piorava. Ele tinha várias situações. Chegou a um ponto que ele teve um surto psicótico. E aí o médico me explicou, né, que a mente, quando ela está em sofrimento em excesso, ela pode ter amnésia, ela pode ter um surto psicótico, ou ela pode ficar como o meu bebê ficou, né, que é em coma, que é para ela se recuperar daquele trauma, aquele sofrimento em excesso que o cérebro causou. Nós somos corpo, alma e espírito, né, convulsão. E ele entrou nesse estado que ele ficou inconsciente, é como se estivesse em outro momento. E o médico me falou algo terrível, que eu quero convidar a Frank, que vai falar um pouco também. E ele falou assim: Jane, você precisa, se ele não melhorar, você precisa internar a Franri, porque ele fechou a boca, os olhos ficaram fitos, como se estivesse em coma, e ele não bebia, não comia, não falava e não tinha nenhuma reação, estava na cama. E eu lembro que a gente entrou em desespero, em oração, isso a gente estava sempre buscando nossos pastores, eu tive o apoio dos meus pastores, por isso que eu digo, não é para estar aqui puxando o saco não, mas vamos honrar os nossos pastores, irmãos, porque são líderes espirituais, são a figura aqui na terra de Deus que representa para nós. E como foi importante eu ter líderes espirituais sobre a minha vida, porque eu já fui de manhã na casa do pastor, já fui de noite na casa do pastor, o pastor ora por mim, porque eu era uma jovem com um bebê de 9 meses, com a empresa que estava abrindo, né, Roquinha? E um esposo em casa, que eu não sabia qual era o diagnóstico que ele tinha, algo inédito, que eu já tinha 16 anos de casada, nunca tinha visto nada parecido. E os médicos que eram especialistas não sabiam dizer o que tinha acontecido. Inclusive, um dizia assim: eu acredito que é algo neurológico grave que ele tem, porque eu nunca vi nada parecido, Jane. Eu nunca vi tomar tanta medicação, eu mudo e nada resolve. Então, a gente mudou de médico 1, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, ficou um tempão com o médico só. Irmãos, não tinha diagnóstico. E os pastores oravam, a gente pedia ao Senhor que revelasse também que fosse algo espiritual. Hoje eu entendo que o inimigo, ele embaraçou a visão dos médicos para não descobrir o diagnóstico. Mas eu entendo que o inimigo ele pode até tentar, mas maior é aquele que está conosco. Ele tenta, mas ele já é derrotado, irmãos. O que precisa é que nós nos mantemos de pé, né, firmes em oração, para que ele no tempo certo revele. E perseverar. É por isso que essa palavra é tão importante. Esperei com paciência no Senhor. Mas esperar com paciência no Senhor não é sentada de braços cruzados, mas é crendo e fazendo a nossa parte, né? Que é orar, buscar o Senhor. Quando as forças se acabando, busca o pastor, pessoas de oração.
E foram momentos difíceis que nós passamos, mas o Senhor estava presente naquele momento. E o Senhor hoje, Ele mostra, né, o propósito que Ele tinha. Então, chegou essa notícia terrível que eu teria que internar o meu esposo. E eu me lembro que eu comecei a arrumar a mala dele, para ele se internar. E era um hospital psiquiátrico em Salvador. E eu digo com ele sempre que é só o Senhor que faz isso, né? Porque às vezes você fala algo que dói, que machuca. Mas o Senhor tem nos mostrado por que a gente precisa falar. Porque uma vez eu já falei, né? Nós somos corpo, alma e espírito. Quantas pessoas às vezes não entendem que nós temos que cuidar da alma, do espírito e do corpo. E muitas vezes a nossa carne ela fraqueja. E temos que cuidar dos três. E quando eu recebi essa notícia, eu arrumei a mala dele, eu lembro que eu desabei. Eu sou administradora, né? Formada em administração. Então eu sou acostumada a resolver tudo. Acostumada a sempre ter uma solução para tudo, uma resposta na ponta da língua para tudo. Mas o Senhor queria me mostrar que existem situações na nossa vida que não são os amigos, não é o seu conhecimento, não é a sua facilidade de resolver as coisas, mas me ensinando que eu precisava depender de Deus. Depender exclusivamente do Senhor. Que eu precisava entender que Ele estava no controle quando eu não havia nada no controle na minha vida. Estava tudo fora do controle. Eu que tinha costume de ter tudo sob o meu controle naquele momento. Eu precisava entender que eu não tinha controle de nada. Era só o Senhor que tinha controle sobre a minha vida. E eu comecei a chorar, irmãos, porque eu disse, meu Deus, quantas vezes eu arrumei essa mala para meu esposo ministrar louvor em congressos, ministrar louvor nas igrejas, ficava 5 dias fora na casa de pastores, ministrando louvor, fazendo a tua vontade. Agora eu vou arrumar a mala para meu esposo ir para o hospital psiquiátrico. E na minha mente vinha as palavras dos médicos, né? Jane, ele pode ter algo que vai ser reversível, ele pode ter um problema que ele não vai voltar mais. E eu pensava, como é que pode? Uma esposa jovem, né? Com filhos, e eu vou ter um esposo que talvez não levante mais dessa cama. Mas ao mesmo tempo que o inimigo trazia mensagens como essa para o meu coração, o Senhor dizia, e se for algo que o médico diga que foi irreversível, caso eu não possa fazer? Então, lá em Jó ele fala, bem sei que tudo podes e nenhum dos teus pensamentos podem ser frustrados. Nenhum plano do Senhor pode ser frustrado. E muitas vezes, irmão, a dificuldade é tão grande à nossa frente, o que nós estamos enfrentando, que nós nos esqueçamos que Ele falou que Ele tudo pode. Mas Ele tudo pode da minha maneira, não é como eu pensei, não é como eu queria. Eu queria que Deus colocasse a mão, como desse um papel na minha casa e disse, ó, filha, vai passar, está curado em nome de Jesus. Mas o Senhor às vezes nos faz passar por processos, para que nós possamos amadurecer, para que possamos entender que Ele está no controle e que é dele o tempo. E nós temos que nessa palavra, esperar com paciência no Senhor. E Ele vai falar um pouco desse processo que Ele passou e eu volto para concluir com os irmãos. Glória a Deus, aleluia. Estão me ouvindo aí? Glória a Deus. Aleluia, o retorno aqui que não está. Glória a Deus. Como Jane falou, quem me conhece, ou quem já está me conhecendo, Franri é esse rapaz que estava adorando aqui, feliz, alegre, confiante em Deus, olhando para o autor e consumador da nossa fé. Mas, como eu também falei, nós passamos por tempestades, por momentos difíceis. E Jane disse que nós somos corpo, alma e espírito. Nós somos carne, temos que cuidar da nossa carne. Se puder fazer um exercício, se exercitar, né, porque gera hormônios. E cuidar do espírito em oração, lendo a palavra, meditando, se enchendo de Deus. Desde já eu quero agradecer ao pastor Paulo pela sua dedicação. A Roquinha também, que estava lá, me viu. A sua irmã também me viu num momento difícil, orou por nós. Passamos por um momento muito doloroso, coisas que interna, né? Até Roquinha me viu pessoalmente, mas a gente contar detalhes dói muito, mas já passou. E nesse momento mais difícil foi o momento de eu ir para a clínica, né, psiquiátrica, que eu perdi o domínio próprio, né, total. Acordei surtado. Na minha mente eu tomei um choque, joguei meu rosto sobre o vidro, me joguei na piscina, quebrei uma mesa lá de casa,
e estava consciente, mas não tinha domínio sobre mim. Perdi minhas forças total sobre mim, né? Meu corpo agia de uma maneira e eu queria fazer outra, mas não tinha condições de domínio próprio para isso. E fui para um lugar onde eu não desejo ninguém ir, mas o Senhor permitiu, numa fase muito difícil, né? É uma clínica especializada nisso. Fui bem tratado, mas você vê pessoas como você, mas sendo tratada, mas sua mente, você fica pensando, o nível de negatividade é muito alto, você só vê o lado negativo, você perde as forças de crer num Deus que pode todas as coisas, em meio a todas as dificuldades, Ele pode resolver, Ele pode solucionar, porque Ele é o Deus que soluciona todas as coisas, mas nós somos carne, e eu perdi o domínio próprio total, e agi agressivamente, mas não com ninguém, comigo mesmo, não é isso? E atingi algumas coisas e tive que ser internado. E lá foi muito doloroso, porque eu perdi o contato, né? Jane não podia me visitar por causa da Covid. O ambiente em si muito hostil, né? Muito triste, porque eu sabia que ali não era o meu lugar, e também não é o lugar de ninguém que está lá, porque quando você passa por algumas dores, você se coloca no lugar das pessoas, e graças a Deus o Senhor deu graça à minha esposa para suportar, e eu tinha direito a uma ligação quando me controlaram emocionalmente com os remédios. E todos os dias eu ligava para a Jane e dizia, me tira daqui, esse lugar não é para mim. E perseverei nisso, até que ela, no 6º dia, no 7º, ela ouviu, entendeu que eu já estava bem, melhor, e me trouxe para casa, para a glória de Deus. E aí passei mais um processo de não querer estar na rua ainda desanimado, mas aí Deus foi levantando as pessoas certas para orar, para dar o diagnóstico, e graças a Deus eu estou aqui vivo, restaurado, adorando a Deus. E esse lugar é importante, porque quando você está num nível de perder seu domínio próprio, você quer se suicidar, pode matar alguém também. E eu tentei me suicidar 3 vezes, mas pela glória de Deus o Senhor não deixou, né? O Senhor me guardou, e estamos aqui para louvar a este Deus eternamente. E dizer para vocês que o processo tem um propósito. O propósito de você restaurar as pessoas, mostrar que o caminho está em Deus, e Ele tem solução para todas as coisas, amém? Continue confiando neste Deus, colocando sua esperança nele, porque Ele é fiel, justo e poderoso, amém? E as pessoas olhavam para mim, irmãos, e diziam assim, menina, como você é forte. Porque eu gosto muito de brincar, né? Aí eu digo assim, é para confundir o inimigo. Então eu me arrumava, Cláudia, ia para a loja, minha cabeça erguida, trabalhava, né, Roquinha via. E eu chorava só diante de Deus. Eu me lamentava diante de Deus, porque diante de Deus a gente não pode ter máscaras, né? Diante de Deus Ele quer ouvir a oração sincera do seu coração. Você não pode ter reservas diante de Deus. E eu me lembro que eu me rasgava diante do Senhor. Eu colocava meu filho para dormir, era o momento que eu tinha para orar, para cantar, porque eu não podia deixar ele perceber que eu estava triste, que eu estava preocupada, que eu estava abatida. Ele tinha que me ver bem, para ele quisesse se levantar daquela situação. Irmãos, era uma situação terrível, que os médicos não sabiam o que dizer, não tinha diagnóstico, né? E aí quando as pessoas dizem, menina, como você é forte. Nossa, gente, como você é uma menina forte? Eu digo, eu não sou forte, mas o Senhor, Ele me deu uma estratégia, né? E quando nós oramos, o pastor falou aqui no início, o Senhor, Ele nos dá estratégia. A minha estratégia que o Senhor me deu é aquela.
Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Eu nunca cantei, gente, é corajosa hoje. Mas o Senhor trazia à minha memória aquilo que podia me dar esperança. Enquanto eu arrumava a mala do meu esposo e vinha uma guerra espiritual na minha cabeça dizendo que como é que eu estava arrumando a mala de um esposo para ele ir para um hospital psiquiátrico, do qual eu poderia ser dependente dele. Porque Franri tratou pessoas lá, pastor, viveu com pessoas lá que ele se internava porque ele queria. Ele não estava bem, sentia que ia fazer um mal contra ele, ele mesmo ia se internar com medo dele fazer um mal contra ele, contra as pessoas. E eu diria, ele podia ficar dependente disso. Já pensou? Toda vez que ele ficasse mal, vou me internar para não ficar, fazer mal. Então, ele podia ser dependente disso. Mas, ao mesmo tempo que o inimigo colocava na minha mente uma situação que talvez fosse irreversível, o Senhor me dizia assim: traz à memória aquilo que te dá esperança. Quantas promessas eu já fiz na vida de Franri, desde muito novinha, que ele seria um levita, que ele seria alguém que o Senhor ia usar, que o Senhor ia levar ele pelos 4 cantos da terra. E quantas promessas o Senhor fez e cumpriu em nossas vidas. E por que o Senhor ia naquele momento encerrar o que ele tinha para fazer? Então, se você tem promessas na sua vida, e a palavra está cheia de promessas, né? Nós temos que ter vida e vida com abundância. Não importa a situação que nós estamos vivendo, mas traga à memória aquilo que traz esperança. E se coloque diante de Deus como um filho. E filho, o amor de um pai é incomparável. O amor de uma mãe é um amor incomparável. E a Bíblia fala que o amor dele é maior do que o amor de um pai e de uma mãe. Então, independente da situação que você se encontra, o Senhor, ele pode entrar na sua história e mudar o quadro. Porque ele pode, no tempo dele. Então, persevera. Traz a memória que pode trazer esperança para que você renove todos os dias a sua fé. E no tempo do Senhor, no tempo que ele reservou, ele vai fazer acontecer aquilo que ele tem para a tua vida. Amém? O processo ele permite, mas ele faz a ferida, ele mesmo vai ligar a ferida. E aí, depois desse internamento, irmãos, em oração, eu tinha uma esperança, na verdade, que ele fosse voltar curado. Como eu disse, né? Eu era muito prática. Então, vai ficar lá, vai receber vários médicos, vários terapeutas, vai chegar aqui, vai chegar curado. Mas não estava lá a solução. Existem situações que só Jesus pode fazer. E isso ele me ensinou. Existem situações que só ele pode fazer. E eu coloquei minha esperança no Senhor, fiz a minha parte com os pastores, ele voltou. E um dia eu estava na loja já muito cansada. Eu estava cansada. Eu vi uma ministração há pouco tempo que o pastor dizia assim: esteja cansado de estar cansado. E eu creio que tem um momento que nós temos que ter cansado de estar cansado. Temos que nos levantar como guerreiro no nosso lar. E guerreiro pelo processo que nós estamos passando. E às vezes estamos tão sobrecarregados pelos problemas da vida, pelas situações que se levantam contra nós, que nós ficamos cansados, prostrados, e começamos a andar sem perceber já assim, ó, o peso dos problemas da situação. Mas o Senhor, ele quer tirar o teu cansaço, renovar as tuas forças, né? Fazer você voar como águia nos braços do Senhor. Porque as lutas, elas vão continuar, irmãos. Eu creio que eu vou ter outras guerras, porque nós estamos nesse mundo, temos tribulação. Mas eu acredito que a minha fé está renovada 1000 vezes no Senhor. Porque apesar do processo que eu passei, Ele tem renovado a minha força, renovado a minha fé. E eu estou mais forte. Estão mais largos nossos ombros, né? Então, quando vier a dificuldade, nós sabemos como recorrer. Nós sabemos qual é o canal. É o joelho, é a palavra, é o Senhor, é estar sensível. Eu estava tão atribulada que às vezes eu não estava ouvindo o Senhor falar comigo, né? E muitas vezes eu já cheguei aqui, eu louvei o Senhor, me emocionei quando cheguei na igreja, porque eu já cheguei aqui quebrada, muito fragilizada. O pastor Paulo ministrou na minha vida, né? De um dia de noite, orou por mim. E eu me lembrava que eu vim com tanta dor, né? Mas o motivo de eu estar aqui hoje é de regozijo, é de alegria, né? É um culto de celebração ao Senhor. Então, tudo tem um tempo determinado por Deus. E eu creio que o Senhor sabe o que Ele faz. Então, quando eu estava muito cansada, e eu desejava que alguém ligasse para mim e dissesse: irmã, Deus manda te dizer, né? Crente não gosta? Que eu chegasse no culto: irmão, seu processo, irmão, Deus não falava nada. E olha que eu nasci numa igreja renovada para a glória do Senhor, né? Acostumada também a ouvir os profetas do Senhor. E se reconhecer quando Deus fala conosco. Que muitas vezes Deus falou conosco e muitas vezes Ele já cumpriu o que Ele já falou. Mas Deus não falava nada. Porque em situações algumas que Ele fica em silêncio, não é porque Ele não está vendo. Ele continua trabalhando. Mas às vezes Ele quer que você silencie a tua preocupação. Silencie a tua angústia para que você ouça Ele falar contigo. E eu precisei aprender isso. A ficar em silêncio, a não ficar ansiosa para ouvir vasos falando comigo, mas estar em silêncio para ouvir o Senhor, o Espírito Santo falando comigo, porque Ele fala conosco, irmãos. E o interesse do Senhor é esse, ter uma intimidade pessoal conosco, né? Uma intimidade real conosco. A nossa alma depende do Senhor. E nós precisamos
criar essa dependência no Senhor e não no outro. E um dia indo para a loja, muito cansada da situação, eu fiquei uma viúva com o marido vivo, né? Porque praticamente ele só ficava no quarto, existiam várias fases. Só ficava no quarto, deitado, não queria comer, não tinha vontade de viver, não tinha vontade de nada, né? E quando eu estava na loja, um irmão chegou para mim, um irmão que eu não tinha nem intimidade. E aqui também Deus me ensinou outra coisa, porque existiam pessoas na minha vida que frequentavam a minha casa, que iam até o meu quarto, que iam até a minha mesa, e que eu imaginava que ficariam o resto da minha vida sendo meus amigos. Aquelas pessoas que eu ia morrer, que eu ia para o velório e ela ia para o meu, né? Porque era uma intimidade. Mas no momento mais difícil da minha vida, essa pessoa não estava lá. Então, às vezes, nós fazemos expectativas na vida do outro, né? Mas eu não quero dizer aqui que eu deixei de confiar nas pessoas, porque o Senhor também usa pessoas. Mas o Senhor levanta a pessoa certa no momento certo. E talvez quem você menos imagina. Então, não se preocupe se alguém sair da tua vida, não. Deus vai colocar outras pessoas no momento certo para aquilo que você precisa. E a minha oração sempre era essa: Senhor, coloca pessoas de Deus na minha vida, coloca amigos de Deus em nossas vidas, pessoas que nos aproximem mais de Ti. E hoje nós vemos isso. O Senhor tem nos aproximado de pessoas que nos fazem querer mais o Senhor. Então, os processos de nossas vidas que nós passamos é porque o Senhor está respondendo nossas orações. E quando eu estava nessa loja, ele falou assim: Jane, eu fiquei sabendo, foi Napoleão, né? Lá no Nacional Construção, que é a loja que o Senhor nos deu. E ele falou assim: eu estou sabendo do processo de franquia, eu me abri, irmãos. Eu sou uma pessoa difícil de me abrir, assim, sabe? Eu sou difícil de contar, eu falo com Deus. Eu estou aprendendo a falar para as pessoas certas, porque nós também precisamos confiar nas pessoas, em pessoas de Deus que estão ali para nos abençoar, para nos ajudar. E eu contei tudo que estava acontecendo para ele. Falei: nós temos um grupo de intercessão. Você aceita que nós podemos fazer uma intercessão pela vida de franquia? Eu digo: eu não só aceito, como eu preciso de um reforço, irmão. Estou precisando muito. Ele diz: é pandemia e nós vamos fazer online. Então, imagina, a intercessão era online. E a intercessão, irmãos, era esse versículo que eu li para os irmãos, Salmo 40. Esperei com paciência no Senhor, e Ele ouviu meu clamor. Tirou-me do charco de lodo e pôs os meus pés sobre uma rocha e colocou um novo cântico na minha boca. Eu confesso, pastor, que eu não entendi. Porque eu entendia que charco de lodo era pecado. Né? O versículo a gente lê assim: tirou-me do pecado, do lamaçal. E eu disse: meu Deus, por que estava fazendo esse versículo? Mas eu estava lá e cada dia que ia fazendo a campanha, o Senhor ia renovando nossas forças. Foram 7 sexta-feiras, foram 7 sexta-feiras, 7 semanas. E aí sempre dizia: olha, Jane, pode ser que não aconteça nesse tempo das 7 semanas. Pode ser que o Senhor faça agora, faça no meio, faça no final, faça depois. Mas nós vamos continuar orando, porque o tempo é de Deus. Eu tinha essa consciência que o tempo era do Senhor. E nessas 7 semanas, nós marcamos uma consulta com um terapeuta, pastor Ivaldo Sena, que um amigo nosso nos falou desse terapeuta, um pastor lá de Nazaré. O pastor Paulo deve conhecer, uma benção. Da Bíblia de Nazaré. Quando nós somos nesse pastor, terapeuta, ele fez assim: Jane, ele está muito dopado, eu não consigo nem fazer a terapia em Franri, porque ele está muito sonolento. Irmãos, é uma situação terrível. E aí ele passou algumas semanas, né, tratando o Franri. O Franri gostou muito dele. E um dia ele me chamou: Jane, eu sei que já passou por vários médicos, vou te indicar um médico especialista que eu conheço, que trata com poucos remédios, porque eu estou achando o Franri muito dopado. Ele tomava 5 remédios nessa época. 5 remédios tomava, para dormir, para ansiedade, outro para depressão, para tudo, cada coisa era um remédio diferente. Roquinha estava lá me ajudando nessa época. E eu marquei esse psiquiatra. Quando eu fui nesse psiquiatra, ele fez assim: olha, Jane, é um paciente muito atípico, tinha um ano tomando remédio, foram muitos remédios que ele tomou. Eu vou com muita cautela. Eu imagino qual é o diagnóstico dele, mas eu vou prescrever aqui um só para fazer um teste. E outro, vou fazer só esses 2 testes. Se não der certo, eu preciso fazer uma pesquisa mais profunda, porque realmente a situação dele é uma situação que eu não sei dizer o que é que ele tem. E nós continuamos orando: Senhor, revela qual é o diagnóstico, Senhor. Nós queríamos a oração específica, era diagnóstico, a cura e renovo espiritual, que eu estava precisando. Nós estávamos precisando. E, irmãos, ao longo dessa campanha, o médico passou esse remédio, a mesma situação, nada acontecia. E nós estamos fazendo a segunda tentativa do remédio. Quando nós chegamos lá, ele fez: olha, Jane, eu vou te falar o seguinte: estava na 6ª semana de intercessão. Eu não consigo descobrir, eu tenho que ter humildade para isso. Não sei o que seu esposo tem. Eu suspeito de algo muito grave neurológico. Eu tinha feito ressonância magnética, os irmãos pensaram neuro, já tinha ido, ninguém sabia o que ele tinha. Mas eu vou te indicar para um neurologista, o Dr. Carlos Wagner, que ele é um médico que estuda, ele é professor, ele vai fazer uma pesquisa. E eu quero que ele me ajude nisso. Aí nós fomos na terça-feira, só tinha vaga lá para setembro, era em junho. Aí conseguimos a vaga
para o mesmo mês, né? Foi Deus já agindo ali. Na terça-feira, fomos para esse médico. Quando esse médico olhou para a Franri foi com os olhos abertos assim, a mão tremia. Sabe? Parecia que tinha Parkinson. Se balançava. Quando ele bateu os olhos em Franri, tira a camisa, Franri, anda aqui, anda lá. Examinou o Franri todinho. Ele falou assim, Franri, a palavra dele foi essa, que a gente grava, né? Eu não sou profeta. Achei até estranho, né? Um médico falar que não é profeta. Essas coisas, negócio de crente. Eu digo, tem mistério. Aí ele, eu não sou profeta, mas você vai ficar bom. Aí a esperança, né? Porque a gente ouvi de um médico pela primeira vez, eu já animei, eu me coloquei na cadeira, digo, lá vem, Senhor. Aí ele fez, olha, Franri, eu tenho uma suspeita, eu acredito que eu estou certo. Vamos fazer um teste? Vamos tirar teus remédios, que eu tenho uma suspeita que você está com reações extrapiramidais. Piramidal é uma tipo uma medulazinha que a gente tem, não quero errar aqui, mas é que controla a nossa coordenação motora. Se ela falhar, você não tem coordenação. Então, eu acredito que as medicações você não pode tomar. Quando você tomou, ela atingiu a piramidal e você perdeu o controle do seu corpo. Então, eu quero fazer um teste na medicação, que pode acontecer coisa pior, né? Ele surtar de vez, mas eu quero tirar essa medicação sua e aos poucos, e a gente vai ver o que acontece. Eu tenho certeza que praticamente que é isso aí, mas eu preciso fazer o teste. E você vai ficar bom, rapaz. Você vai ficar bom. Você topa? Falei, topo. Aí saímos de lá. Aí ficou 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias. No 5º dia era sexta-feira, o dia do encerramento da campanha. Jane, vamos encerrar a campanha na sua casa, presencial. Dessa vez, porque agora é o encerramento. Vamos fazer presencial, todo mundo com cuidado, com máscara. Não, irmãos, venham. E, irmãos, no dia do encerramento da campanha, nós tínhamos o diagnóstico. O Frank já não tinha mais os olhos tão abertos. Estava fragilizado ainda, porque passou por um processo muito difícil, mas já tinha um diagnóstico, que era uma reação extrapiramidal. Ele estava firme, ele cantou um louvor naquele dia. E o Senhor falou com o Franri assim, começa a cantar, Franri, que quanto mais você cantar, mais o Senhor vai te curar. E aí eu quero dizer aos irmãos, o Franri começou a ministrar louvor. E aí cada domingo que tinha, um pastor convidava a Franri para ministrar louvor. E cada vez que ele ministrava louvor, quando pegava o microfone, eu parecia que tinha doença que nunca teve na vida. Por mais que ele ainda parecia fisicamente, né, fraco, fragilizado, com vergonha da situação que ele ficou exposto, mas quando ele pegava o microfone, a graça de Deus se manifestava. E ele foi se fortalecendo, daqui ele estava contando já um pouquinho. E com 2 semanas, não tinha mais nenhum tipo de reação visivelmente olhando. E aí nós precisávamos voltar para o médico analisar se o que ele tinha feito era certo. Aí foi acabando aquela medicação, ele passou um medicamento para desintoxicar. E aí, quando o Franri colocou o olho em Franri estava com o olho já normal, sorriso nos lábios, né? Mais firme, pegou na mão do médico, pegando firme. Quando o médico olhou para ele, fez, surpreendente, Franri. Surpreendente. E eu gravei, irmão, cada palavra. Porque surpreendente é só Deus que pode fazer. Né? Aquilo que o homem não pode fazer, aquilo que o homem não descobriu, quando o Senhor faz, ele faz para surpreender. E ele falou para a Franri, um neuro muito reconhecido, ele fez, Franri, eu imaginava que o diagnóstico era esse. Eu imaginava que ia dar certo, mas não tão rápido, Franri. Foi muito rápido, Franri. Você vai ser uma pessoa como exemplo para os meus alunos, porque foi muito rápido. E aí eu vim entender, irmãos, que é no tempo de Deus. E quando ele faz para surpreender. E nós precisávamos ainda voltar para o psiquiatra, para ele suspender, verificar a Franri da alta, né? Que é o médico que cuidou dele muitos anos. E quando ele voltou, foi outra surpresa. E esse médico dizia que tinha 10 suspeitas, a menos que era remédio. E aí, para dizer, não é que ele fez o diagnóstico errado, que o médico falou que os sintomas da medicação, ela se parecia muito com sintomas de quem tem alergia, de quem tem realmente problema psicológico, né? São muito parecidos. A reação medicamentosa com doença psiquiátrica. Então, os médicos confundiam isso, e aí passava remédio, que ele podia voltar num quadro irreversível. E quando ele colocou o olho em Franri, o psiquiatra fez assim, tire a máscara aí, Franri. Franri tirou a máscara, sorri aí, Franri sorriu e fez, paz, tô surpreso. Outro surpreso, irmãos. Então, o psiquiatra, o neuro, eles ficaram surpresos mediante a rapidez da restauração de Franri. E ele encerrou dizendo assim, não tenho doença para prescrever, para dizer, não tenho remédio para prescrever, você está de alta. E nós encerramos aquela campanha, né? A 7ª semana, entendendo que o Senhor, ele responde oração. Entendendo que quando nós colocamos a nossa âncora no Senhor, a nossa esperança no Senhor com confiança,
Ele opera o milagre. E quanto mais ele cantava, mais o Senhor ia renovando as forças dele. E, irmãos, ele não conseguia ficar na loja. O Senhor nos deu uma loja, ele não conseguia ficar na loja. Era algo também que me machucava. Eu queria muito, Senhor, aquilo que o Senhor colocou como bênção na minha vida, como é que meu esposo não consegue ficar? E aí, quando foi um dia, 1º de maio, se não me engano, né? Mês de abril, semana de abril de 2022, ele se levantou e falou assim: hoje eu vou para a loja. Foi para a loja, está até hoje comigo na loja. E o lugar onde ele não tinha vontade de estar, hoje é o lugar que as pessoas procuram ele e falam assim: Franri, me conta como foi que você ficou bom. Menina, eu te via. Eu não consigo entender como eu te via dessa forma. O que aconteceu? Me conta, Franri. Franri, eu tenho depressão também. Franri, eu tentei me matar também. Franri, me conta qual é o segredo. Franri, Jesus. Então, irmãos, aquilo que talvez o inimigo tentou confundir, talvez aquilo que a vida trouxe para a gente como uma dor, o Senhor, Ele ligou a ferida e nos trouxe para que outras pessoas fossem restauradas. Então, aquele lugar onde doía em Franri, é o lugar hoje que Deus mais usa para que outras vidas sejam restauradas. Né? Então, para a glória do Senhor Jesus, não importa o processo que você esteja passando, Deus vai usar esse processo para que outras vidas elas sejam restauradas, porque o que importa são vidas. Né? O propósito na minha vida, na sua vida, é para que outras vidas sejam alcançadas. Nós estamos aqui para dizer, como testemunhas, que doeu, e tem coisa que ainda dói, mas o Senhor tem nos levantado, irmãos, e tem sarado nossa ferida, e tem, através da minha vida e da vida do meu esposo, mostrado para muita gente de que Deus existe. Isso eu ouvi de uma pessoa um dia desse: olha, Jane, quando eu olho para o seu esposo, saiba disso, pessoas nessa cidade, através da vida dele, acreditam que Deus existe, de como ouviu Franri, de como vê Franri hoje. Então, eu quero te dizer que você é um testemunho. Muitas vezes, sem você falar nada, você está testemunhando para outras pessoas de que Deus existe. Amém? Então, que assim como o Senhor fez na minha vida, eu quero te dizer que Ele pode fazer. Ele muda a história. Ele é especialista em mudar a história. Ele mudou a minha história. Ele não só curou meu esposo, mas Ele restaurou nossas forças, restaurou a nossa fé. E o Senhor pergunta para a gente: o que queres que eu te faça? Então, que você tenha fé para pedir ao Senhor. Tem uma oração específica. Muitas vezes nós oramos ao Senhor: o Senhor abençoa a minha casa, os meus filhos. Mas o Senhor pergunta para nós: o que queres que eu te faça? Tenha coragem de dizer o que está no teu coração, do que você precisa que o Senhor te faça. Mas tenha também fé para entender que a forma de fazer é dele. Talvez não como a gente pensa, não como a gente quer. Eu jamais imaginei na minha vida passar pelo que eu passei. Um filho que quase teve óbito no nascimento. Um esposo teve depressão. Mas glória a Deus que eu estou aqui para testemunhar de que Ele faz, de que Ele continua fazendo, de que Ele morreu, mas Ele vive. E Ele vive e está conosco. E Ele vive não apenas na igreja. Ele é o Deus da igreja, é o seu Deus, Ele é o meu Deus. E Ele está em nós. Amém? Então, se entrega ao Senhor, se declara, se lamenta diante de Deus. Não tenha vergonha de se lamentar diante de Deus, porque Ele é o único que pode e ouvir as nossas orações e responder em tempo hábil. Amém? Eu quero agradecer a oportunidade, agradecer ao pastor Paulo. E vamos louvar o Senhor aqui, agradecendo juntos pelo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Glória a Deus. Pode aplaudir a Jesus mais forte. Amém.